Capítulo 3 do livro da Seishunue, sobre os jovens, o livro dos jovens. O nome do capítulo 3 se chama Exercitem o Poder da Palavra. 3. Escreve aí 3. Exercitem o poder da palavra. Vamos ver. Existe um dom que, embora valiosíssimo, muitas pessoas costumam esquecer que o possuem e não se empenham nem um pouco em aprimorá-lo. É o dom da palavra, o poder da palavra. Se não somos capazes de transmitir com clareza, exatidão, firmeza as nossas ideias, os nossos desejos, enfim, tudo aquilo que gostaríamos de expressar, pode-se dizer que estamos destituídos do mais poderosa arma dessa vida. Tal é a importância da palavra, todavia lembremos-nos de que a palavra é a expressão da própria caráter do homem, e por isso de nada adianta alguém querer criar uma bela imagem de si mesmo apenas com palavras hábeis, sem se empenhar para aprimorar o seu caráter. Nesse caso, suas palavras soarão falsas e superficiais e acabarão revelando a falta da sinceridade. Por outro lado, seriam também lamentáveis se o caso fosse justamente o inverso, isto é, se a pessoa fosse dona de um caráter admirável, mas não tivesse capacidade para expressar claramente as suas opiniões e ficassem simplesmente sentadas à mesa sem emitir nenhuma opinião, permanecendo em silêncio do começo ao fim, e existindo muitas pessoas que procurem aprender línguas estrangeiras antes de dominarem perfeitamente o seu próprio idioma. Isso equivale a jogar fora a mais elevada cultura. Tanto no discurso como no diálogo é essencial a clareza de pronúncia. Há pessoas que não pronunciam claramente as palavras, falam de um modo tão confuso que os outros não podem entender sequer a metade do que dizem. As pessoas não conseguem transmitir aos outros nem a metade da sua verdadeira capacidade, e é como se colocassem nelas próprias uma etiqueta de preço com mais de 50% de desconto. Ao invés de etiqueta com seu exato valor, como é natural, os outros acabam atribuindo-lhes um valor falso inferior. Podemos dizer, portanto, que as pessoas que não conseguem exercitar o seu poder da palavra não conseguem oferecer ao mundo a metade da sua verdadeira capacidade. Agora está falando de... No primeiro capítulo 2 falou de exteriorizar sua capacidade, e agora está falando de conseguir fazer os outros entenderem a sua capacidade, né? De dar a sua capacidade. Como é natural, aos outros acabarem atribuindo-lhe um valor falso, inferior. Pode-se dizer, portanto, que as pessoas que não exercitam o seu poder da palavra não conseguem oferecer ao mundo nem a metade de sua verdadeira capacidade, principalmente um modo de falar dos habitantes do nordeste do país. Se lembra que isso aqui é o livro dos jovens da Seishunue. No caso aqui, a maioria dos trecos e exemplos que os caras usam são japoneses. Agora tá falando das... Mas no caso aqui do Brasil seria tipo os sotaques das pessoas, sabe? Sotaque do Sudeste, sotaque de São Paulo, sotaque do Nordeste, esses trecos. Bom, vamos ver aqui o que ele fala. De modo de falar, os habitantes do nordeste do país, da província de Shinami e da região sul de Kyushu, caracterizados pela falta de clareza na pronúncia. Devido a isso, as pessoas dessa região, quando vão às cidades grandes, enfrentam dificuldades por não possuírem armas perfeitas para se expressar. É necessário que as pessoas aprendam desde cedo a pronunciar claramente as palavras, exercitando-se sempre no sentido de melhorar a sua dicção. Para isso, é aconselhável lerem em voz alta os livros didáticos, textos famosos de obras literárias e comentários sobre problemas da atualidade, articulando corretamente as palavras. A leitura em voz alta de textos de famosas obras literárias é de grande utilidade, pois além de servir para o treino de pronúncia, ensina-nos belas formas de expressão e ajuda-nos a adquirir um vasto vocabulário que nos permitirá transmitir com exatidão as nossas ideias, até mesmo os fatos, e as coisas simples podem ficar interessantes a adquirir um brilho especial, dependendo de maneira como são descritos. Precisamos, portanto, aperfeiçoar a arte de falar, de tal modo que as nossas palavras passem a brilhar como belas joias e impressionar os ouvintes. Devemos tornar tão agradável a nossa maneira de falar, a ponto de merecermos comentários como: conversando com aquela pessoa, a gente esquece a hora. As palavras daquela pessoa têm um encanto especial. É só de ficar ouvindo que a gente começa a se sentir mais alegre. Se vocês conseguiram dominar a verdadeira arte de falar, ótimo, se esse fato já os qualifica como vencedores de potencial na batalha da vida. Mesmo que o seu talento não seja um dos mais brilhantes, as pessoas ao seu redor lhes darão boas oportunidades se vocês conseguirem falar bem, souberem impressionar os outros com sua simpatia. Nesse modo, vocês conseguirão não se tornar-se donos de seu próprio destino, como também induzir os outros a agirem de modo favorável para vocês. Infelizmente, hoje em dia não existem muitas pessoas que possuam a verdadeira eloquência, isso porque a maioria não se preocupa em fazer treinos de oratória. Oratória significa treino de falar. Em aperfeiçoar a arte de falar, é de se lamentar a palavreza do vocabulário de muitas pessoas. As frases que elas empregam são agrupamentos de palavras incorretas, inadequadas e apanhadas ao acaso. Em algum lugar, suponhamos que vocês recebam suas visitas numa sala atulhada de velhos trastes sem nenhum valor, encontrados por acaso nas ruas. Será que as visitas ficarão maravilhadas com esses objetos e se mostrarão contentes por terem sido recebidas dessa maneira? Naturalmente que não. É por isso que todos nós procuramos impressionar bem os visitantes decorrendo a sala com belos quadros, objetos de bom gosto e bonitas flores. Contudo, os quadros, objetos e flores com os quais procuramos enfeitar nossas salas não são nós próprios. Por isso, mesmo que sejam de pouco valor, não chegam a comprometer seriamente a nossa imagem. Seja
coisas exteriores não são nossos mesmos, tá? Mas em se tratando de uma linguagem que usamos, a consequência é diferente. A linguagem é uma expressão do nosso caráter. Espirro. Portanto, via de regra, aquela cuja linguagem é pobre são considerados donos de uma personalidade pobre. Aquele cuja linguagem é rica são considerados donos de personalidade rica. E aqueles cujo modo de falar não tem firmeza são considerados de pouca firmeza. Por essa razão, devemos evitar o uso de palavras grosseiras ou palavras estropiadas semelhantes aos objetos chateados por acaso nas ruas. Devemos ler sempre obras famosas de grandes escritores e familiarizar-nos com as expressões lelas, sutis e profundo significado, aprender de usá-las sem dificuldade em nossos diálogos. Discursos. Quero salientar mais uma vez que a necessidade de prática constante de leitura em voz alta de trechos formosos de obras literárias, isso faz com que o ritmo das palavras desses trechos fique gravado profundamente em nossa mente, formando o que podemos chamar de gravação mental. É sempre que nós surgir uma oportunidade de falar, essa gravação é tocada, possibilitando-nos uma manifestar de riqueza de vocabulário e uma atmosfera fascinante semelhantes àquelas trechos que lemos repetidas vezes em voz alta. As palavras lidas passam naturalmente a fazer parte do vocabulário que usamos em nossas conversas do dia a dia e nas conversões das pessoas que leem inglês constantemente. Surgem com frequência palavras em inglês e são empregadas formas de expressão peculiares à língua estrangeira. Ler sempre grandes obras literárias significa observar, absorver e incluir em nossos próprios vocabulários as qualidades dessas obras. O quão lamentável seria uma pessoa, apesar de possuir um grandioso ideal ou um plano fabuloso, ficasse completamente embaraçado e não soubesse como se expressar justamente no momento de falar sobre o seu ideal ou explicar o seu plano diante dos outros. Quão lamentável seria se um homem, embora sendo um gigante no que diz respeito ao seu ideal e seus planos, ficasse como um mudo ou um tímido anãozinho, exatamente na hora de expressá-los. Se não somos capazes de revelar aos outros nem 10% da nossa capacidade real, devemos reconhecer que estamos inutilizando um tesouro limitado que possuímos. Suponhamos que vocês fossem cientistas internacionalmente famosos e tivessem comparecido a um banquete oferecido em sua homenagem. Seria realmente lamentável se, diante do olhar atento dos convidados, vocês ficassem completamente embaraçados e não conseguissem fazer absolutamente nada. Todos nós precisamos aprender a arte de falar. Para sermos bons oradores, precisamos, antes de tudo, aprender a pronunciar claramente as palavras e enriquecer o nosso vocabulário. Além disso, devemos convencer a nós mesmos, né? Convencer a nós mesmos. Vou anotar isso. Não sei porquê, mas vou anotar isso. Convencer a nós mesmos. A nós mesmos de que nós somos bons oradores. Com essa convicção, acabamos tornando-nos bons oradores, já que já houve casos que, como aquele ou daquele homem que nos, após ter sido hipnotizado e sugestionado que ele era o famoso orador fulano de tal, queria proferir um magnífico discurso diante de um grande público, levantou-se e começou a conversar com grande eloquência, exatamente como aquele famoso orator. Como vemos, o sugestionamento pelos efeitos surpreendentes. Por isso é importante convencermos a nós mesmos. Sugestamento, uma nova conhecimento, né? Sugestamento. Isso é uma coisa famosa em trecos de aprender e melhorar a sua capacidade de... Primeiro, você nunca pode falar coisas ruins sobre você mesmo. Tipo, sou burro ou não consigo fazer isso. E se você acabar dizendo alguma dessas coisas, você tem que cancelá-las completamente. Cancelá-las com palavras positivas. Bom, eu sou esperto e consigo aprender isso. Se comecei a discursar com grande eloquência, exatamente como aquele famoso orador, como vemos o sugestionamento produtos surpreendentes. Por isso é importante convencermos a nós mesmos de que somos bons oradores, mas é muito mais difícil convencermos-nos disso. Dirão alguns. De fato, no começo é bastante difícil. Antes da primeira experiência, qualquer pessoa sente receio e treme. Como ela nunca havia testado realmente a sua capacidade como orador, é natural que não consiga evitar o pânico pensando, acho que não vou conseguir falar. Daí a necessidade de estarmos suficientemente treinados para enfrentar a dura prova. Uma vez adquirida a plena autoconfiança através de constantes treinos, qualquer pessoa conseguirá discursar com grande eloquência. Sabemos de pessoas que costumavam subir numa colina solitária antes do alvorecer e ali treinavam o oratório discursando os plenos pulmões em meio à vastidão do céu e da terra. E também de pessoas que faziam seus treinos nas praias desertas, gritando mais alto do que o estrondo das ondas que arrebentavam nos rochedos. Os exercícios da língua e dos lábios não são exercícios musculares, ou seja, é do mesmo tipo que fazemos ao batermos das teclas das máquinas de escrever. O importante é treinarmos bastante, cientes de que, sem exercício, será impossível aprendermos a discursar com desvoltura, sem nenhum encaixamento. No começo, é bom treinarmos sem ninguém por ser perto, e depois, que tivermos exercitado bastante, devemos começar a aprender a falar perante o público, aproveitando todas as oportunidades que surgirem. Há pessoas que, apesar de possuírem ótimo conhecimento de inglês, não são capazes de conversar nesse idioma porque não procuram aproveitar todas as oportunidades para treinar. A conversação, da mesma forma, só o fato de possuirmos um amplo vocabulário não será suficiente para sermos bons oradores. Portanto, o essencial para tornarmos grandes oradores é treinar.
treinar. Eles dizem que repetição de experiências elimina o medo inicial. Isso é uma verdade. Conheço muitas pessoas que no começo ficam enrubescidas e trêmulas que tinham que falar diante de gente, perdendo totalmente o medo de falar em público após passarem por repetidas experiências e incitando a própria coragem. No princípio ficamos tão nervosos que nem enxergamos direito o auditório. Até parece que há uma nova névoa impedindo a nossa visão. Mas após repetidas experiências, tornamos-nos capazes de ver as pessoas do auditório e até observar as reações que nossas palavras causam. A partir daí, tudo se torna fácil. Poderemos causar nos ouvintes efeitos que desejarmos. Ora comovendo-os, horas profundamente, ora fazendo-os vibrar. Se queremos servir a humanidade, representando ou liderando um grande número de pessoas, precisamos, em primeiro lugar, adquirir o perfeito domínio de arte de falar, sem o que não será possível movimentar grande número de pessoas. Para que o orador consiga cativar os ouvintes, é necessário que a sua mente esteja em sintonia com a deles. Se houver qualquer barreira que impeça essa sintonia, o orador não conseguirá emocionar verdadeiramente o público. Somente quando ele se identificar com os ouvintes, o orador conseguirá emocioná-los e fazê-los vibrar com suas palavras. Então o orador se tornará um líder e os ouvintes começarão a agir conforme sua orientação. Para conseguir isso, o orador deve estar com a mente bem treinada e é preciso que a sua mente domine o público. O que foi dito acima aplica-se também aos diálogos. Se ficarmos acanhados ou tomados do pânico perante o nosso interlocutor, não poderemos expressar a nossa capacidade, por maior que seja ela. É necessário, portanto, que nos habituemos desde cedo a falar desembaraçadamente, tanto em particular como no público. No começo, às vezes, é bem difícil vencer o acanhamento, mas à medida que nos acostumamos, vamos perdendo esse medo e nos tornando capazes de expressar nossas ideias sem nenhuma dificuldade. Um certo orador dizia: quando estivermos conversando com alguém, evite pensar em seu interlocutor é uma pessoa importante, para não ficar intimidado. Faça de conta que ele é um sujeito qualquer, uma pessoa insignificante. Assim você não ficará nervoso e poderá expressar livremente suas ideias. Eu discordo totalmente, pois isso que ele mesmo poderá fazer resultados negativos. Os pensamentos são vibrações da mente. Os pensamentos são vibrações da mente. Assim sendo, se existir em nós o pensamento de menosprezar o interlocutor, ele captará essas vibrações e passará também a nutrir antipatia por nós. Consequentemente, mesmo que expressemos nossas ideias com grande eloquência, ele não irá aceitá-las. Assim sendo, o essencial está na hora de conversar com alguém ou de preferir um discurso e pensarmos da seguinte forma: ele e eu somos um só, pois nós elegemos de um único Deus. Por isso eu gosto dele e ele de mim, e eu consigo falar com ele sem nenhum embaraço, como se estivesse falando com o meu irmão. Se através da mentalização eliminarmos toda qualquer... Eu achei interessante essa coisa aqui. Eu consigo falar com ele como se fosse meu irmão. Eu achei interessante isso aqui. Tá. Programa solarmente alegre e descontraída e conseguiríamos expressar sem nenhuma dificuldade tudo o que gostaríamos de expressar. O oratório é uma arte, e como toda arte, não pode ser aprimorada sem que seja exercitada para aprendermos a falar fluentemente uma língua estrangeira. É absolutamente necessário praticarmos a conversação sempre que tivermos essa oportunidade. Da mesma forma, para tornarmos bons oradores, precisamos nos exercitar bastante, aproveitando todas as oportunidades que surgirem para discursarmos em público. E mais ainda, devemos criar o hábito de escolher bem as palavras a serem empregadas nos diálogos ou nos discursos, da mesma forma que um escritor escolhe as palavras ao escrever suas obras. Mesmo que uma pessoa seja capaz de falar com um grande desembaraço, ele não conseguirá causar uma profunda impressão nos ouvintes se o seu discurso pela pobreza de conteúdo denotar de conhecimento de orador. Não notar a falta de conhecimento. E também, nos casos de que o orador possua uma mente estreita, ele não conseguirá despertar a simpatia de grande número de pessoas, pois se estreiteza entre esclarecerá em suas palavras. Considerando o oratório sob esses aspectos, podemos concluir que ela não depende simplesmente da técnica, pois ela é uma arte, e com todas as artes reflete o caráter do artista. Se não tivermos um verdadeiro sentimento de amor à humanidade, jamais conseguiríamos proferir discurso que chega ao fundo da alma da pessoa. Uma certa um corretor de seguros, muito conhecido pela sua eficiência, disse o seguinte: vou lhes contar como consigo fazer as pessoas assinarem um contrato de seguro. Quando vou visitar um cliente em perspectiva, começa elogiando as coisas de que ele se orgulha. Se a visita é na residência, mostra o encanto pelo seu belo jardim. Se é no escritório, mostra a elogio, seu bom gosto. E assim por diante. E quando a pessoa é satisfeita com os elogios, fica descontraída, fica acessível. E assim eu falo das vantagens de fazer um seguro. E no 100% casos isso funciona. Basicamente fala de coisa boa. Só coisa boa. Basicamente é isso, né? Ou seja, não fala de desvantagens. Se tiver. Realmente ele tem razão. Se queremos que os outros satisfaçam o nosso desejo, é preciso satisfazermos primeiramente o desejo deles, conforme aquela força da lei diz: dai e servos a dado. Ah, é a lei da reflexão, né? É aquele que cuida com carinho do seu belo jardim e deseja intimamente que ele seja elogiado. Bem no fundo ele quer dizer assim ao visitante: por favor, olhe para o meu jardim. Ele é maravilhoso, não? Daí você tem que elogiar. Portanto, elogiando seu jardim, ele estará satisfazendo seu desejo secreto. Assim como uma pessoa que decora a sala.
Bom, no fundo da oração, a vontade do dizer ao visitante: veja esta peça, é magnífica, não é? Elogiar essa peça significa, portanto, satisfazer o seu desejo. Depois de satisfazermos o desejo do outro, podemos então fazer com que ele satisfaça o nosso desejo. Se não tivermos a grandeza do espírito suficiente para compreender os anseios dos outros, aí procurar satisfazê-los, eles também não se sentirão dispostos a atender aos nossos desejos. Em suma, a verdade é que a palavra possui força criadora e comanda nosso destino e possibilita-nos controlar até mesmo as pessoas ao nosso redor. Portanto, ela é a mais necessária entre todas as armas que a vida nos oferece. Precisamos, pois, aprender a arte de nos expressar com perfeição. Quem não conhece essa arte é como uma roseira que não consegue atingir a plena florescência. Quantas pessoas não vivem com sensação de inferioridade por terem esquecido de desenvolver sua capacidade de se expressar plenamente? Por isso, caros leitores, desejo sinceramente que vocês comecem a exercitar o quanto mais antes o poder e manifestação do poder da palavra, seja através do diálogo, no discurso ou na escrita. Resumão: você tem o poder que ele quer no terceiro é o poder de exteriorizar, O poder de exteriorizar significa o poder de exteriorizar, significa o poder de exteriorizar. De os outros entenderem o que você quer, as suas habilidades, seus poderes, suas verdadeiras crescimento.